Aproveitando que nós estamos no culto de jovens, louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo do número 16 e versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja para o teu nome. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quem encontrou, diga comigo amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga: Vim para sacrificar ao Senhor. Versículo do número 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém, meus irmãos? Amém. Pode tomar o seu assento, louvando ao Senhor. Meus irmãos, aproveitando que nós estamos nessa noite no culto com jovens, com participação de toda a igreja, eu quero pregar nessa noite debaixo do tema: o Deus que cumpre promessas. Quantos têm promessa aqui nessa noite, meus irmãos? O fato é que aqui em nosso meio tem pessoas que têm uma promessa de um dia serem grandes pregadores na casa de Deus. Isso é verdade. Tem pessoas em nosso meio que têm promessas de serem grandes cantores na casa de Deus. Isso também é verdade. E o fato é que todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. E o texto em que nós acabamos de ler, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, a palavra de Deus nos fala sobre o início de uma promessa de Deus na vida de um jovem chamado Davi. A Bíblia nos fala que nas terras de Israel naquele tempo, o rei daquelas terras, chamado Saul, não estava mais agradando a Deus com seu reinado, porque agora era arrogante e soberbo, e por isso Deus havia rejeitado a Saul, e Deus estava procurando outra pessoa para colocar no lugar daquele rei. A Bíblia nos fala que Deus chegou até o profeta Samuel e disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu já o rejeitei e não quero mais que ele seja o rei de Israel. Vai, e eu vou te enviar até Belém, na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Meus irmãos, quando Deus envia o profeta Samuel até a casa de Davi, todos nós conhecemos a história, que quando Samuel chegou naquela casa, foram se passando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filho, e assim por diante, e nenhum filho de Jessé era aquele que Deus havia escolhido para ser o rei de Israel. E quando chega no final, o profeta pergunta: acabaram-se os seus filhos? E Jessé responde: ainda falta o menor. Davi é chamado e a promessa lhe se inicia sobre a vida dele. Agora Davi era o futuro rei de Israel. E o que eu quero que vocês entendam nessa noite é: Davi agora tinha uma promessa de Deus na sua vida. Davi agora tinha a promessa de ser o futuro rei de Israel. O cargo mais habitado, o cargo mais desejado por todos dentro de Israel era a cadeira de ser rei. E Davi tinha a promessa agora de ser o rei de Israel. Mas o que eu quero que você entenda é que Davi era somente um pastor de ovelhas. Davi não tinha experiência nenhuma com batalhas. Davi não tinha experiência nenhuma para ser o rei, porque ele só era o pastor de ovelhas e trabalhava ao favor de seu pai. Agora Deus, meus irmãos, fez a promessa na vida de Davi, mas Davi não estava preparado para que a promessa se cumprisse. E aí que eu vou explicar para vocês nesta noite o porquê que a promessa de Deus na minha e na sua vida muitas das vezes demora para chegar. Davi, ele tinha a promessa, aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele era grande, e ele nem imaginaria o que era, mas Deus precisava primeiro trabalhar algumas coisas na vida de Davi, para que ele estivesse preparado, para que a promessa se cumpra através da vida dele. Agora Deus precisava trabalhar no caráter de Davi e deixar ele preparado, porque a promessa não iria se cumprir do dia para a noite. Deus então vai trabalhar a primeira obra na vida de Davi, que era o rei. Para ser rei de Israel naquele tempo não podia ter medo, porque o rei enfrentava batalhas, o rei enfrentava lutas, o rei enfrentava guerras e adversidades. O rei não podia ter medo de nada. Mas Davi, meus irmãos, ainda era um jovem. Todos nós sabemos que um jovem ainda é medroso, e Davi era somente um simples pastor de ovelhas. Então certa feita Davi estava pastoreando o rebanho do seu pai, quando de repente Jessé o chama e diz: Davi, eu quero que você tome conta desse rebanho.
o pai de Davi chamou Davi na sua presença e disse: eu vou colocar essas ovelhas na sua mão. Eu quero que você tome conta dessas ovelhas. Não deixe que nada aconteça com elas, porque essas ovelhas não são suas, elas são minhas. Davi estava pastoreando o rebanho do seu pai, quando de repente aparece um urso. Aquele urso estava faminto. O urso queria se alimentar de uma daquelas ovelhas, e Davi foi e se lembrou que as ovelhas não eram dele, mas sim do seu pai, e matou aquele urso. No outro dia então aparece um leão. Aquele leão estava faminto, querendo se alimentar de uma daquelas ovelhas. Davi se lembra que as ovelhas não eram dele, mas do seu pai, e mata aquele leão, e nada aconteceu com aquelas ovelhas. É aí que nós vemos a primeira atitude de Deus trabalhando na vida de Davi, trabalhando o caráter daquele jovem. Sabe por quê? Porque agora Davi havia enfrentado um urso faminto e um leão faminto. Eu me pergunto, se fosse eu e você, talvez nós não teríamos a coragem que Davi teve de enfrentar um urso e um leão sem nenhuma armadura nas suas mãos. Mas Davi, meus irmãos, a primeira atitude que ele tomou foi de perder o medo, porque agora Davi sabia que ele não podia ter medo de nada, porque ele tinha que defender as ovelhas do seu reinado. Deus estava trabalhando na vida de Davi. Mas algo interessante que Deus colocou no meu coração é que isso também acontece na minha e na sua vida. Sabe como? Muitas das vezes nós somos como Davi. Davi foi chamado na presença do seu pai. O pai de Davi colocou algo dele sobre a responsabilidade de Davi, e Davi tinha que proteger. Sabe o que é isso? É a minha e a sua promessa. Antes mesmo de nós nascermos, Deus nos chamou na sua presença, nos disse: olha, você vai ser um futuro cantor, você vai ter um futuro pregador, você tem uma promessa, mas a promessa não é sua, a promessa é minha. Mas eu quero que você tome conta dessa promessa, porque é através da sua vida que eu vou cumprir essa promessa. E assim como Davi, meus irmãos, cuidando daquelas ovelhas, apareceram ursos, apareceram leões para tentar matar aquelas ovelhas. Mas Davi reconheceu que as ovelhas não eram dele, mas era de seu pai. Sabe o que eu vim dizer aqui nessa noite? Muitas das vezes o nosso adversário, o inimigo, tem trabalhado para tentar matar a minha e tentar matar a sua promessa. Muitas das vezes o nosso adversário tem criado circunstância para nos fazer desistir, para apagar o chamado de Deus na minha e na sua vida. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar que o adversário nessa noite já caiu por terra, porque a promessa que Deus tem na sua vida é maior que o urso, é maior que o leão, e é maior que a nossa adversidade. Só quem crê que nessa noite tem promessa, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o Senhor. Muitas pessoas estão perdendo as promessas de Deus pelo medo. Muitas pessoas estão deixando de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas pelo medo. Quantas pessoas, quando aparece o urso, aparece o leão, eles ficam com medo, porque Davi era pequeno e Davi era fraco. Davi não tinha aparência, Davi não tinha estrutura. Perto de um leão daquele tamanho, um jovenzinho pequeno e fraco e magro, Davi poderia morrer. Mas Davi agora não estava mais confiando no seu braço carnal, não estava mais confiando na sua capacidade, mas Davi sabia que a partir de agora, o Deus que ele servia era o que pelejava por ele. Sabe o que eu vim dizer para você que nessa noite, quando Deus nos escolheu, Ele sabia que nós éramos pequenos, Ele sabia que nós éramos fracos, mas Deus não escolhe o capacitado, Ele escolhe para capacitar, para o nome dele ser glorificado. E só quem crê que tem promessa nesta noite, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Davi agora, meus irmãos, matou o urso e matou o leão. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita o pai de Davi chamou ele na sua presença e disse: Davi, eu quero que você vá e leve um alimento para os seus irmãos que estão lá no campo de batalhas. Porque os irmãos de Davi, por serem fortes, por serem aparentes, eles lutavam no exército de Israel. Então o pai de Davi chamou ele na sua presença e disse: leva um alimento, no nosso caso nos dias de hoje, a marmita, para que os seus irmãos se alimentem, para continuarem pelejando pelo exército de Israel. Davi pegou aquela marmita, aquele alimento, e foi levar para os seus irmãos. Quando Davi chegou no campo de batalha, nós entramos em 1 Samuel 17. A cena que Davi enxergou naquele campo de batalha foi diferente, pastor João. Porque quando ele chegou naquele campo de batalha, ele não viu os filhos de Deus guerreando. Ele não viu os filhos de Deus adorando a Deus, guerreando através das espadas, não. Quando Davi chegou naquele vale, ele viu um gigante chamado Golias. Um gigante alto, forte, que todos tinham medo dele. E a Bíblia nos fala que aquele gigante estava zombando dos filhos de Deus. Aquele gigante olhava para aqueles soldados e perguntava: quem será o corajoso filho de Deus que terá coragem de me enfrentar? E a Bíblia nos fala que pelo tamanho e pela força daquele gigante, os soldados tremiam e temiam diante daquele gigante. Sabe por quê, meus irmãos? Aqueles soldados, mesmo sendo capacitados, aqueles soldados tinham armaduras, tinham das melhores espadas, os melhores escudos, a melhor bota, o melhor capacete, a melhor lança.
Aqueles soldados tinham os melhores arcos e flechas, mas mesmo assim estavam olhando para o tamanho do gigante e pela força da dificuldade e tiveram medo diante do gigante. Enquanto aqueles soldados estiveram olhando para aquele gigante, eles ficavam com medo. Sabe o que eu quero que você entenda aqui? Que muitos pregadores pregam nesse texto, mas algo interessante que eu encontrei aqui é que aqueles soldados eram milhares e milhares e o gigante Golias era somente um. Se aqueles soldados tivessem se reunido para matar o gigante, eles teriam vencido. Mas aqueles soldados estavam vendo: nós não somos capacitados. Olha o tamanho desse gigante, olha para o nosso tamanho. Aqueles soldados tinham da melhor roupa, da melhor armadura, mas tiveram com medo de enfrentar porque olharam para o tamanho e pela aparência da prova. Quando aqueles soldados estavam no campo de batalha, Davi chegou e não aceitou aquela cena. Davi chegou e falou: quem é esse incircunciso que pensa ser o quê para estar zombando o Deus de Israel? A Bíblia nos fala que estavam oferecendo ouro e prata para aquele que matasse aquele gigante. E Davi, sem aceitar ouro e prata nenhuma, se dispôs a enfrentar aquele gigante. Eu imagino, meus irmãos, quando Davi chegou de frente para o gigante, muitos olharam para ele e disseram: Davi está ficando louco. Olha o tamanho de Davi, olha o tamanho do gigante. Se nós que somos capacitados, nós que temos a melhor armadura, o melhor sapato, a melhor lança, não conseguimos enfrentar o gigante, quem esse jovenzinho pequeno e magro pensa que é para enfrentar aquele gigante? Eu imagino que foi esse o comentário quando viram aquele pequenininho perto do grande gigante. Aquele gigante desde pequeno era capacitado e treinado para matar qualquer tipo de guerreiro, e todos tinham medo dele. E Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante. E quando ele chegou, Davi olhou na cara do gigante e disse: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou até você pelo Deus que eu sirvo. Quando Davi chegou de frente para aquele gigante, a Bíblia nos fala que com apenas uma pedrinha, ele pegou aquela funda, e uma daquelas pedras ele acertou na testa do gigante, e o gigante pereceu, e todos glorificaram o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Que aqueles soldados eram capacitados para enfrentar o gigante. Tinham a melhor armadura, a melhor bota, o melhor capacete. Eles tinham capacidade, mas tiveram medo porque olharam para o tamanho do gigante. Davi não tinha armaduras, Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, Davi não tinha lança, nem mesmo treinamento Davi tinha. Ele era simples e pequeno pastor de ovelhas. Mas Davi sabia que aquele gigante só tinha uma aparência, só tinham armaduras, mas quando chegava para enfrentar a dificuldade, eles ficavam com medo. Sabe o que eu ouvi dizer para você aqui nessa noite? Que isso também acontece na igreja nos dias de hoje. Quantas pessoas têm da melhor roupa, do melhor sapato, têm a melhor oratória, têm o melhor curso de teologia, têm tantas capacidades, mas quando chega na hora de enfrentar o gigante, ele teme, porque ele confia mais nele do que no Deus que ele serve. Mas Davi, ele não tinha aparência, ele não tinha tamanho nenhum, mas ele confiava no Deus que ele servia, e ele venceu aquele gigante. Sabe o que eu vim dizer para essa igreja aqui nessa noite? O gigante pode ser grande, a luta pode ser grande, a dificuldade pode ser grande, e você talvez não tenha o melhor terno, a melhor roupa, o melhor sapato, mas eu vim dizer: se você tiver o Deus de Israel, o gigante vai cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem muitas pessoas na igreja que estão ficando com medo do gigante. Muitas pessoas na igreja que confiam mais na sua aparência, bate no peito e diz: eu sou bom, eu sou o melhor, mas quando chega na hora de enfrentar a dificuldade, fica com medo, porque não confia mais em si. Eu vim dizer para essa igreja aqui nessa noite: é o tempo de nós pararmos de confiar na nossa própria capacidade e deixarmos Deus trabalhar por nós. Porque quando Deus trabalha, o gigante cai por terra para o nome dele ser glorificado. E quantos creem nessa noite que o gigante já caiu por terra? Levante a sua mão e adore ao nome do Senhor Jesus. Davi enfrentou aquele gigante. E aí eu quero que você entenda, meus irmãos, algo interessante que Deus colocou no meu coração aqui nesse texto. Quando Davi enfrenta o gigante Golias, a Bíblia nos fala que Israel inteira agora sabia quem era Davi. Davi agora ficou famoso dentro de Israel, porque Davi havia feito algo que ninguém teve coragem de fazer. Ele enfrentou o gigante Golias. Agora aquela notícia correu por todo Israel, e todos olhavam e diziam: lá vai Davi, o homem que fez o que nenhum soldado capacitado fez. Lá vai Davi, o homem que tomou atitude que ninguém teve coragem de tomar. Lá vai Davi, o melhor guerreiro de Israel. Davi agora ganhou um apelido dentro de Israel de melhor guerreiro, porque ele fez aquilo que nenhum guerreiro teve coragem de fazer. Davi, meus irmãos, agora ficou famoso. Eu quero que você entenda o porquê que Davi teve que enfrentar o gigante Golias. Muitos pregam sobre isso, mas você sabe o porquê que ele teve que matar o gigante? Porque a promessa de Deus na vida de Davi era para ele ser o presidente ou o rei de Israel. E quando o presidente de um país se candidata,
a primeira coisa que ele vai fazer é se tornar conhecido pela população. Porque você não vai votar em alguém que você não conhece. Então quando alguém se candidata, ele coloca carros de som por toda a rua, panfletos, anuncia o seu mandato no canal de televisão, porque ele precisa ser conhecido. Você só vai votar em alguém que você tem confiança. Mas e agora Davi, meus irmãos? Ele ia ser o rei de Israel, mas ninguém sabia quem era ele. Ninguém sabia onde ele havia nascido, ninguém sabia quem era Davi. E quando Davi enfrentou o gigante Golias, quando Davi enfrentou aquela dificuldade, a promessa começou a se encaminhar, porque agora todos sabiam quem era Davi. Davi ganhou a confiança daquelas pessoas. Agora todos diziam, se Davi fosse o nosso rei, ele sim seria o melhor rei, porque ele é o melhor guerreiro de Israel. Ele defendeu a nossa cidade, ele defendeu a nossa honra. Davi, meus irmãos, para se tornar conhecido, para Deus começar a honrar a Davi, ele primeiro teve que enfrentar gigantes e ursos e leões. Davi não caiu de paraquedas ali não. Davi não foi o rei de Israel por acaso, ele teve que enfrentar dificuldades. Talvez ali naquela hora Davi não entendeu o porquê daquela dificuldade. Talvez naquela hora Davi não entendeu por que ele tinha que enfrentar o gigante, por que ele tinha que enfrentar o urso e o leão. Mas lá na frente ele foi entender. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Talvez você não entenda por que você passa por provas. Talvez às vezes você diz, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa luta? E Deus está nos dizendo através da palavra, quanto mais você passa por lutas, quanto mais você passa por dificuldades, quanto mais você passa por provas adorando a Deus, mais a promessa começa a se caminhar na sua vida. Quanto mais você passa por dificuldades, mais Deus começa a trabalhar por você. Quanto mais as lutas se levantam, mais Deus começa a pelejar por você. Quantos creem que Deus está pelejando pela igreja aqui nesta noite? Eu vim dizer que nessa noite a luta pode ser grande, mas o Deus que nós servimos é maior que a adversidade, é maior que a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que eu estou pregando nessa noite sobre promessas. Davi tinha uma promessa, mas primeiro ele tinha que trabalhar por aquilo. Ele tinha que fazer por merecer. Agora Davi disse, já que Deus me colocou nesse cargo de melhor guerreiro, eu vou dar o melhor de mim. Davi agora começou a treinar mais. Davi agora começou a fazer parte do exército de Israel. Davi agora começou a aprimorar a oportunidade que Deus havia dado para ele. Davi pensou, já que Deus me colocou nessa posição, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me capacitar, eu vou me preparar. E isso está em falta nos nossos dias hoje em dia. Sabe por quê? Muitas pessoas, quando Deus coloca num cargo, ele fica relaxado. Ele disse, agora que Deus me colocou nesse cargo, agora é eu que mando, não preciso de mais nada. Mas Davi foi ao contrário, sabe por quê? Quando Deus colocou ele como o melhor guerreiro, ele decidiu, eu vou fazer por merecer. Eu vou mostrar para Deus que ele não fez errado de me colocar nessa posição. Davi agora, meus irmãos, começou a treinar mais com a espada para realmente ser o melhor guerreiro de Israel. Quando Davi estava capacitado, treinando, agora todos diziam, como os soldados voltavam das batalhas, como Saul, o rei de Israel, passava, todos diziam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi é o melhor guerreiro de Israel. E agora, meus irmãos, a honra de Deus começou a vir sobre a vida de Davi, a ponto que Saul começou a ficar com inveja. Quando Deus começou a levantar Davi sobre a terra, Saul começou a ficar com inveja. Sabe por quê? Porque antes de Davi ser o melhor guerreiro, Saul já era. Mas como Saul começou a ser soberbo e arrogante, Deus colocou um humilde na posição de Saul. Agora Davi era o melhor guerreiro de Israel. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que Saul ficou com tanta inveja, que não é à toa que ele foi o pior perseguidor de Davi, em toda a história de Davi. Saul fez de tudo para perseguir a Davi, e quando ele não conseguiu, ele viu que realmente Deus estava com Davi, ele tomou uma atitude satânica, uma atitude que não provém de Deus. Ele decidiu matar a Davi. Quando ele viu que ele não podia destruir a Davi, ele falou, vou matar Davi, ninguém vai saber que fui eu, e a honra vai voltar a ser minha. Davi, meus irmãos, rapidamente sabendo da notícia, ele foi orar a Deus. Ele dobrou seu joelho e falou, Deus, e agora? Saul está querendo me matar. Eu não pedi, Senhor, para estar nesse cargo, já que o Senhor me colocou, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E Deus então disse para Davi, Davi, eu quero que você vá e se esconda num vale. Desce lá embaixo do vale e espera a minha resposta, porque eu vou te proteger. Davi se afasta das terras de Israel, desce embaixo daquele vale. E eu quero que você entenda nessa noite o porquê que muitas das vezes o crente tem que passar por vales. Tem muitas pessoas que quando passam por dificuldades, por vales, eles se perguntam por que eu estou passando. Será que eu cometi algum pecado? Será que eu cometi algum erro? Mas nem sempre é por isso. Davi agora estava naquele vale, e o vale que Deus mandou Davi se esconder era o pior vale dentro de Israel. O pior, sabe por quê? Porque era um buraco na terra, um buraco muito profundo, que não se podia ver o fundo. E aquele buraco era cercado de montanhas. Tinham muitas montanhas ao redor daquele buraco. Por isso, a luz do sol não chegava ali dentro.
Se você descesse lá embaixo daquele buraco, você não veria claridade nenhuma, porque aonde o sol estivesse, as montanhas tapariam aquele buraco. Não tinha claridade. E agora Davi estava dentro daquele vale, e muitas pessoas haviam morrido naquele vale, porque brincaram, escorregaram e caíram e morreram. Davi estava no pior vale que tinha para se esconder. E agora imagina Davi, meus irmãos, naquele vale, sozinho, sem ninguém para ajudar ele. Davi agora, meus irmãos, é um nome famoso dentro de Israel. Deus estava começando a honrar a Davi, mas agora Deus precisava trabalhar a última coisa na vida de Davi. Primeiro ele trabalhou o medo, segundo ele trabalhou a confiança, porque Davi foi confiando no Deus que ele servia para matar o gigante. E agora Deus precisava trabalhar a segunda coisa na vida de Davi. Deus precisava mostrar para Davi que Davi nem sempre era o melhor. Deus precisava mostrar para Davi que Davi era o melhor guerreiro, mas ele não era o melhor que Deus. Quando Davi chega naquele vale, a história vai nos dizer que Saul, quando descobriu que Davi estava no vale, ele reuniu 2.000 soldados para matar a Davi. Porque eu imagino que Saul pensou assim: Davi deve estar escondido lá no vale, e junto com ele deve ter milhares e milhares de soldados para me matar. Então eu também vou reunir os meus soldados para matar Davi. E esses soldados que Saul reuniu para matar a Davi eram os guardiões de Israel, porque Israel possuía muito ouro e muita prata. Por isso vários ladrões tentavam entrar dentro de Israel para roubar o ouro e a prata que Israel possuía. Saul então, ser inteligente, colocou 2.000 soldados para cercar Israel dia e noite. E agora ele pegou esses 2.000 soldados e disse: vamos matar Davi, depois vocês voltam a trabalhar. Israel agora estava desprotegida. Eu já vou encerrar dizendo para você o quanto o seu Deus é maravilhoso. Quando Saul pegou aqueles 2.000 soldados, ele foi em direção para matar a Davi. Saul chegou naquele vale, e quando Saul viu que era aquele vale, imagino eu que Saul pensou assim: eu não posso me arriscar subir em cima das montanhas e descer lá embaixo do vale para matar Davi, porque as pedras podem se soltar e eu posso perder os meus melhores soldados, porque eles podem morrer ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus soldados em cima das montanhas. Eu vou usar as montanhas como artimanha. Quando Saul viu aquelas montanhas, ele pensou assim: é essas montanhas que eu vou usar para matar Davi. Saul sobe com os seus soldados em cima da montanha. Quando ele dispara os seus soldados, Davi agora estava cercado. Davi agora não tinha uma solução. Sabe por quê? Porque ainda ele estava no vale. Aqueles que se diziam ser amigos de Davi não estavam com ele no vale. Aqueles que se diziam ser colegas de Davi quando tudo estava bem, quando Davi era o melhor guerreiro, não estavam com ele na hora do vale agora. Davi estava sozinho naquele vale. Davi era um homem famoso, um homem poderoso, mas mesmo assim ele estava sozinho, porque não tinha ninguém para ajudar ele naquele vale. Davi olhava para cima dos montes, só via dificuldade, só via luta, só via prova. E eu imagino Davi se perguntando assim: e agora o que eu vou fazer? Deus me mandou para esse vale. E eu imagino, meus irmãos, que Davi pensou assim: eu sou o melhor guerreiro de Israel, eu tenho capacidade de fugir desse artimanha. Se eu tentar sair de fininho, eu vou conseguir escapar desse vale. Mas já que Deus me trouxe aqui, eu vou clamar a Ele, vou esperar o socorro dele. Davi então, quando ele olhava para cima das montanhas, ele só via dificuldade, só via luta, só via adversidade. Davi estava próximo da morte. E aí, pastor João, ele compõe o que, na minha opinião, é um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Ele compõe o salmo de número 121, versículo 1, onde ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Davi estava levantando um clamor para Deus agora, dizendo: Deus, eu sei que eu sou o melhor guerreiro, eu sei que eu sou famoso, eu sei que eu sou honrado, mas agora eu estou cercado, Deus. A minha capacidade não me ajuda a sair daqui. Sabe o que Davi estava dizendo? Deus, eu posso ser o melhor, mas tem certas horas que só o Senhor pode me ajudar. Amém. Davi estava passando pelaquela dificuldade. Davi estava naquele vale, e Deus só colocou Davi naquele vale para Davi reconhecer que Davi não era o melhor, que ele ainda precisava do Deus que ele servia. Amém. Deus colocou Davi naquele vale para mostrar para Davi que quando ele começasse a ser famoso, muitos iriam bater na costa dele e dizer: você é o melhor, você é o melhor. E Deus colocou Davi naquele vale para mostrar que aqueles que se diziam ser amigos dele nem sempre estavam com ele na hora do vale. Mas Deus colocou Davi no vale também para reconhecer que na hora da dificuldade, quando todos nos abandonam, ainda tem um amigo lá no céu que vela por nós. Ele nos protege em todos os momentos da nossa vida. Davi estava cercado naquele vale e ele clamou para Deus dizendo: Senhor, eu olho para os montes, só vejo a luta, só vejo a dificuldade. De onde me virá o socorro? E agora Deus ouviu o clamor de Davi e decidiu enviar o socorro. Preste atenção no que eu vou pregar agora, meus irmãos, para me encerrar. Quando Davi clamou a Deus dizendo: da onde me virá o socorro? Se os irmãos prestarem atenção na palavra, agora Israel estava desprotegida, porque aqueles soldados que cercavam Israel estavam agora junto com Saul. Israel estava desprotegida. Deus vai e reúne um exército de ladrões e de inimigos e manda eles até Israel.
E aqueles soldados entram dentro de Israel e começam a levar o ouro e a prata que Israel possuía. Então chega o mensageiro correndo para Saul e diz: Saul, pare de perseguir a Davi. Vamos voltar para Israel, porque eles estão levando o nosso ouro e a nossa prata. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Saul é obrigado a recuar com os soldados e deixar Davi em paz. Davi agora, meus irmãos, reconheceu o socorro de Deus na vida dele. Porque no versículo 1 do Salmo 121 ele clamou dizendo: Deus, da onde me virá o socorro? Eu só estou vendo a luta, eu só estou vendo a dificuldade. Da onde me virá o socorro? Quando ele viu que Deus enviou o socorro para ele, ele compõe o versículo 2 dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que eu vou dizer para esta igreja aqui nessa noite? Talvez tenha momentos das nossas dificuldades, talvez sejam momentos da nossa vida que as dificuldades vão ser tantas que nem os nossos amigos vão estar conosco, nem a nossa família vai estar conosco. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: é na hora da luta, quando você pensa que tudo acabou, que o Deus da nossa vida entra com providência para dizer: eu estou contigo, não temas porque eu te ajudo. E se alguém crê que Deus está conosco, pelejando por nós, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor nesta noite. Eu estou pregando sobre promessa nessa noite, meus irmãos. Davi tinha uma promessa de ser o rei de Israel, mas para isso ele teve que enfrentar lutas e provas. Talvez você diga com você mesmo: Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, o Senhor disse que eu ia ser um grande cantor, um grande pregador. Nós estamos num culto de jovens hoje. E são jovens aqueles que mais têm promessa de Deus, porque tem muitos anos pela frente. E tem muitas pessoas que dizem: Senhor, eu tenho promessa, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida, mas por que está demorando tanto? Será que eu estou cometendo algum erro? Será que eu não estou preparado? Mas a mensagem que nós ouvimos nessa noite é que quanto mais a promessa demora, é porque maior é aquilo que Deus tem para operar na nossa vida. Davi, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, demoraram mais de 10 anos para a promessa se cumprir. Mas quando se cumpriu, veio com abundância e toda sorte de bênçãos esteve sobre a vida de Davi. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Não desista da tua promessa. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para cantar, talvez você diga assim: mas eu não tenho uma voz afinada. Cante, porque é cantando que você aprimora o seu dom. Se Deus te chamou para pregar, talvez você não tenha o dom de pregar, mas pregue, porque é pregando que você aprimora o seu dom. Talvez você bate e diz: Senhor, mas eu não sou capacitado. Mas como eu disse, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele escolhe para capacitar, para o nome dEle ser glorificado. Quantos têm promessa nesta noite? Levante a sua mão. Permaneça com a sua mão de pé que eu quero profetizar. O diabo pode se levantar contra a sua vida. As dificuldades podem ser grandes contra a sua vida. Talvez você diga: Deus, cadê a solução? Eu só estou vendo as dificuldades e as lutas. Mas Deus me manda dizer para você: quanto maior a luta, maior a prova, mais Deus está nos mostrando que Ele está conosco, e a providência vem dEle. E só quem pode glorificar a Deus nesta noite, dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta noite. Eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, qual é a artimanha que o diabo usa para tentar nos matar. Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e isso não dá autoridade para o diabo nos tocar, porque ele não suporta o sangue de Jesus. Então como é que o diabo tenta nos fazer desistir? É criando dificuldades ao seu derredor. Porque sabe como Saul estava sendo usado pelo Satanás, por o diabo, para matar a Davi. E sabe o que Saul colocou na sua mente? Eu vou usar as montanhas como uma artimanha para matar a Davi. Já que eu não posso ir lá e tocar em Davi, então eu vou subir em cima das montanhas. As montanhas vai ser a minha arma agora para me matar Davi. E por que quando Davi escreve o versículo 2 do Salmo 121, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra? Se nós já sabemos que ele fez os céus e a terra. Sabe por quê? Porque Saul achou que era melhor usar as montanhas para tentar matar a Davi. Ele estava tentando usar uma arma, uma artimanha para tentar atingir a Davi. O foco dele era Davi, mas ele tinha que usar algo que estava mais próximo dele. Ele decidiu usar as montanhas. Quando Davi disse: o meu Senhor fez os céus, nós entendemos que se Deus fez os céus, pastora Edna, Ele fez as nuvens, Ele fez o sol, Ele deu a cor para o céu, Ele colocou os pássaros no céu, as estrelas, tudo que está sobre os céus foi Deus que fez. E Davi disse: meu Senhor fez os céus e a terra. Então se Deus fez a terra, preste atenção aqui, se Deus fez a terra, tudo que está sobre a terra, as árvores, as plantas, tudo foi Deus que criou. E se Deus fez a terra, Ele também fez as montanhas. Saul achou que era melhor matar a Davi usando as montanhas. Mas Davi disse: meu Senhor fez os céus e a terra. Se Deus fez os céus, Ele fez tudo. Se Ele fez a terra, Ele fez tudo e também as montanhas. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Aonde o meu adversário achou que era melhor para tentar me destruir, ele se enganou. Sabe o que eu estou querendo pregar nessa noite? Quando o nosso adversário quer nos atingir, ele vai criar dificuldades lá na sua família.
Ele vai criar discussões na sua casa, ele vai criar intrigas, tantas dificuldades para você ficar de cabeça quente, para você não querer mais ir na igreja, para você abandonar tudo, chutar o balde. Ele vai criar dificuldades na sua família. Quando o nosso adversário quiser nos atingir, ele vai criar dificuldades lá no seu trabalho. O seu chefe vai brigar com você, vai ter dificuldades no seu trabalho, o seu salário vai atrasar. Você vai ficar tão nervoso que você vai pensar que Deus te abandonou e parar de vir na igreja. Ele vai criar dificuldades talvez lá no seu carro. Ele vai criar dificuldades no motor e qualquer peça que vai fazer você ficar tão nervoso que você vai parar de servir a Deus. Tudo que o adversário tentar achar, ele vai tentar para tentar me destruir e destruir você também. Porque o nosso adversário ele é sujo. A Bíblia fala que ele é como um leão ao nosso derredor, porque ele não pode tocar em você. Ele cria dificuldades ao seu derredor. E quando Davi disse que o Senhor fez os céus, ele fez tudo que está sobre os céus. E se ele fez a terra, ele também fez as montanhas. Aonde Saul achou que era melhor para matar a Davi, ele nem sabia que já pertencia ao Deus de Davi. Sabe quando eu quero pregar nessa noite? Que se o seu adversário achou que era melhor criar dificuldades lá na sua casa, fique tranquilo, porque a sua casa pertence a Deus. Se o seu adversário tentar criar dificuldades lá na sua família, fique tranquilo, porque a sua família quem construiu foi Deus. Se o teu adversário tentar criar dificuldades lá no seu trabalho, fique tranquilo, quem abriu aquela porta para você foi Deus. E tudo que você tem pertence ao Deus dos deuses. E só quem pode adorar a Ele nessa noite, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque nós somos de Deus. Tem muitas pessoas na casa de Deus que têm promessas e estão se desviando lá fora. O adversário ele é tão sujo que ele vai fazer o possível para tentar tirar eu e você da casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orar, porque não sabem o dia nem a hora. Ele está tentando criar dificuldades. Eu estou pregando sobre ursos, leões e gigantes aqui e exércitos. O adversário ele vai criar todo tipo de dificuldade. Satanás viu que ele não pôde com o urso, ele tentou com o leão. Viu que ele não tentou com o leão, ele tentou com o gigante. Como o gigante ele tentou usar os soldados, as montanhas. Mesmo assim ele foi tentando. Quanto mais as dificuldades se levantaram contra a sua vida, é aí que a promessa começa a preparar. É aí que Deus começa a preparar coisas grandes para a sua vida. O que eu quero pregar para você nessa noite é: não desista da tua promessa. Preste atenção no que eu estou pregando nessa noite. Não desista da sua promessa. O teu adversário vai tentar colocar na sua mente que você não prega bem, que você não sabe cantar, mas isso é coisa do inimigo. Eu vim dizer para você: não desista da tua promessa, porque Deus está capacitando uma nova geração para que o nome dele seja glorificado. Talvez a promessa esteja demorando. Tem muita gente que já é de idade e diz: Senhor, cadê as promessas que eu não estou vendo? E Deus está dizendo para você: calma. Quanto mais demora, é porque maior é aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Quanto mais a promessa demorar para chegar, é maior a promessa, é maior o milagre que eu tenho na sua vida. Quantos têm promessa nessa noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Eu quero orar por vocês nessa noite. Se coloque de pé neste momento, meus irmãos. Todos entenderam a mensagem aqui nessa noite? Levante a sua mão. Eu estou pregando sobre promessa nessa noite, meus irmãos. Ai, já acabou, né? Sabe por quê? Porque a gente faz o trabalho do Socorro da Madrugada. Ontem à noite nós fizemos, né, pai? Lá em Várzea Paulista. Nós alimentamos moradores de rua perto a uma pizzaria ali. Nós alimentamos aqueles moradores de rua. A gente percebe que a maioria são ex-crentes. São pessoas que um dia estiveram na casa de Deus louvando a Ele, mas desviaram. Sabe por quê?